Palavra ao deputado Eduardo Bolsonaro, por 5 minutos. Senhor deputado, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Pode deixar. Senhor presidente Evandro Roman, parlamentar dessa casa, por quem eu nutro o máximo respeito, demais autoridades presentes, certamente nós temos aqui hoje a expressão da democracia. Ninguém pode impedir, e não é essa a minha intenção, uma sessão solene dessa. Mas, por outro lado, também é a expressão da democracia que eu possa vir aqui e registrar o meu posicionamento. Nós muito falamos com relação à Palestina, mas poucas vezes nós também olhamos para os atos realizados pela Palestina contra os direitos humanos, prezado colega Evandro Roman. O senhor lembrou muito bem aqui a tradição brasileira, quando da sessão da ONU presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que criou o Estado de Israel. E o que eu fico triste, prezado presidente, é que há poucas semanas nós tivemos aqui na Câmara, no corredor após as comissões, vários painéis que relembraram a memória dos judeus mortos no Holocausto. Um daqueles painéis, talvez o não tanto emotivo, mas era uma caricatura de um judeu, com nariz longo, orelhas grandes, quase que um demônio. Era isso que Hitler fazia e que asfaltou o caminho para demonizar os judeus e depois levá-los aos campos de concentrações para morrer. Ocorre que, quando fui a Israel, tive a mesma notícia, que em locais onde vigora a autoridade palestina, senhor presidente, ocorre o mesmo tipo de lavagem cerebral. E isso é fácil de concluir. Hoje em dia, o chamado novo terrorismo, feito pelo lobo solitário, aquelas adolescentes, quase crianças, 12, 13, 14 anos, que saem pela rua e esfaqueiam o primeiro judeu que vê pela frente, nenhum deles nasce com esse ódio no coração, mas lhe é, sim, ensinado. A história está apenas se repetindo. E o pior, senhor presidente, quando eles fazem esse tipo de coisa, ou explodem em locais de concentração de judeus, com homens-bomba, depois eles viram nome de praça. São homenageados e viram nomes de rua. Não há como construir a paz dessa maneira. Israel abriga em seu território milhões de árabes, dá água, dá hospital, é tão misericordioso que chegou a desenvolver um avião com radar para mapear onde existem civis, para não bombardear esses locais. Por mais que os terroristas do Hamas enviem bombas e foguetes vindo de escolas para Jerusalém, desenvolveram um sistema com mísseis para barrar esses foguetes. Isso sim tem que ser censurado, isso sim tem que ser registrado. Respeito à manifestação da senhora, mas aqui no Brasil não estão lançando foguetes. Talvez se estivessem lançando foguetes aqui, a senhora fosse mais solidária com a situação dos brasileiros. Talvez, se o líder do país vizinho tivesse falado que o Brasil deveria ser varrido do mapa, talvez a senhora fosse mais... Senhor presidente, se puder, por favor, garantir a minha palavra, tem 1 minuto e 40 para terminar o debate. Por favor, não, por favor, não. Senhor presidente, eu tenho 1 minuto e 40 segundos para terminar a minha fala. Segure o tempo. Deputado, por favor, que seja respeitado o parlamentar. Quando aqui é um congresso, aqui é a Câmara, com licença, senhora, aqui é a Câmara dos Deputados, os parlamentares têm prioridade. Este é o risco de se fazer sempre uma sessão solene. Eu diria, a senhora tem que se conter, por favor, a senhora tem que se conter, porque ele está usando o direito de tribuna, e o direito de tribuna... Não, como parlamentar ele tem o direito de tribuna, sim. Eu peço à senhora, depois até eu abro a palavra para a senhora em outro momento, mas que seja agora respeitado pelo tribuna, e que seja reposto o tempo de mais 2 minutos para o parlamentar. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu entendo a manifestação das pessoas, mas Eu entendo a manifestação das pessoas, mas aqui eu estou defendendo apenas o meu posicionamento.
Quando eu fui a Israel, eu vi que lá, quando a caixa d'água é branca, é uma casa de judeus. Quando é preta, é de árabe. Quando eu fui entrar na parte terrorista do Hamas, Hezbollah, esses são os verdadeiros terroristas. Israel não lança bomba para cima da Palestina. Na guerra dos 6 dias, senhor presidente, Israel foi atacada e dominou quase que a região inteira. Se Israel tiver o mesmo pensamento do Senhor, já teria varrido o Senhor do mapa. Graças a Deus, são misericordiosos e nós somos cristãos. Eu acredito, senhor presidente, nas palavras de Benjamin Netanyahu. A cada vídeo que eu vejo dele, eu fico mais fã do premier israelense. E ele falou em determinado momento na ONU, a cada momento que passa, em que fica mais clara essa negligência, essa cegueira seletiva para com Israel, mais o povo se revolta, mais líderes de países têm se insurgido e se levantado a favor de Israel, vendo esse tipo de coisa que acontece, essa injustiça que acontece. E eu quero crer, senhor presidente, que em outubro de 2018, o Brasil vai conseguir colocar um presidente que esteja atento a esse tipo de coisa. O Brasil vai parar de criar resoluções contra Israel, um país que respeita as mulheres, um país que presta solidariedade também aos árabes e que está aberto ao diálogo, mas não lançando bombas ou explodindo homens no território do inimigo. Assim sendo, obrigado pela garantia da palavra, prezado presidente Evandro Roman, com a certeza que estamos abertos ao diálogo e o senhor conta com o meu máximo respeito. Muito obrigado. Obrigado. Eu só pediria que os ânimos se acalmassem. Existe um procedimento regulamentar na casa. Se a senhora e os senhores, e o senhor que está mais exaltado, caso os senhores, por mais um pronunciamento que tiver aqui, eu vou solicitar como presidente da sessão que a senhora e os senhores sejam retirados daqui, porque os senhores têm que respeitar os parlamentares que estão na tribuna. É um parlamentar brasileiro, eleito e legitimado pelo povo brasileiro. Ele pode discordar completamente do que a senhora pensa, do que o senhor pensa. Porém, eu diria a todos, ele é um parlamentar e o direito de tribuna eu tenho que resguardar como presidente. E sempre será resguardado.